Olá! Hoje a gente vai mergulhar no custo emocional da tecnologia, mas com um olhar bem diferente, o de um psicanalista, o Stephen Barry Anthony. Vamos tentar entender como esses aparelhos que estão com a gente o dia todo podem estar bem devagarinho e, sem que a gente perceba, nos afastando de quem realmente somos. Droga, por que eu faço isso? Sabe aquela pergunta que ecoa na cabeça? Pois é. Essa é uma frase que o psicanalista Stephen Barry Anthony ouve direto no consultório. É aquela frustração, quase uma raiva que sentimos dos nossos próprios hábitos com a tecnologia. Um ciclo que parece não ter fim. E essa frustração se manifesta em momentos que, nossa, todo mundo conhece. É aquela força gravitacional do celular, sabe? Ela te puxa bem no meio de um jantar, de uma conversa importante com alguém que a gente ama. É um desvio de olhar que parece pequeno, mas que carrega um peso enorme. E aqui está a ideia central do autor. Cada vez que a gente desvia o olhar, mesmo que seja por um único segundo, vamos acumulando o que ele chama de resíduo de luto. É uma tristeza sutil, quase invisível, mas que vai se somando pelas conexões e momentos que a gente acaba perdendo. Ok, mas se esse luto existe, por que é tão difícil perceber? Parece que estamos presos numa espécie de névoa emocional. Vamos entender melhor o porquê disso. A pergunta é: se esses momentos de desconexão nos ferem, por que a gente continua ignorando essa tristeza? A resposta, segundo o autor, vem de um conceito da psicanálise que ele adaptou para o nosso mundo digital de hoje. O termo para isso é alexitimia. O autor sugere que a tecnologia cria uma coisa parecida, que ele chama de névoa alexitímica. É aquele estado em que a gente perde a capacidade de nomear e, principalmente, de sentir de verdade o que está acontecendo aqui dentro. E aqui vem o ponto crucial. A tecnologia não só nos distrai das nossas conexões, ela nos anestesia da dor que a perda dessas conexões causa. É como se fosse uma distração da própria distração, sabe? Um ciclo que nos impede de sentir o luto por aquilo que se perdeu. E o que a gente faz quando finalmente sente esse incômodo? Bom, geralmente, a nossa primeira reação nos leva direto para uma armadilha, a armadilha da ação. Olha, esse ciclo aqui é bem familiar para muita gente. Primeiro, vem aquele mal-estar. Aí a gente parte para a ação, vou fazer um detox digital. Deleto o aplicativo. Mas o autor aponta que essa é uma solução que, olha, raramente se sustenta. Em vez de ficar com o sentimento para tentar entender o que ele quer dizer, a gente pula para uma ação que, no fim das contas, nos leva de volta para a estaca zero. Isso revela um ponto importantíssimo. A tecnologia nos condiciona a instrumentalizar nossas emoções. Ou seja, a gente passa a acreditar que os sentimentos só têm valor se levarem a uma ação, a um objetivo concreto. As emoções viram ferramentas e não experiências para serem vividas. Dá uma olhada nessa diferença. Até uma prática como mindfulness pode cair nessa armadilha. Muitas vezes as pessoas praticam para reduzir o estresse, para aumentar a produtividade, ou seja, com um objetivo. O que o autor propõe é justamente o oposto, apenas permanecer com o sentimento, deixar ele existir sem a necessidade de consertar ou usar para alguma coisa. Então, qual seria a saída? Vamos ver agora a proposta do autor para a gente se reconectar com os nossos sentimentos de uma forma mais genuína. O caminho, segundo ele, é um só: aprender a ficar com os nossos sentimentos, sem aquele impulso de consertar ou mudar alguma coisa imediatamente. É sobre valorizar a nossa vida interior por ela mesma e não pelo que ela pode produzir lá fora. E a questão se torna bem urgente, né? O que acontece se a gente continuar nesse caminho de anestesia e de instrumentalização emocional? O que, de fato, a gente perde no processo? O que a gente arrisca perder são justamente as qualidades que nos definem como seres humanos: amor, empatia, a riqueza da nossa vida emocional e espiritual, nossa capacidade de criar. No fundo, o que está em jogo é a nossa própria humanidade. E isso nos leva à conclusão dessa análise, que é um alerta final sobre o grande perigo da dormência emocional. E o autor já olha para o futuro com uma certa preocupação. Se as redes sociais já nos deixam assim meio frenéticos, os chatbots de inteligência artificial que conseguem simular empatia representam um desafio ainda mais profundo para a nossa vida emocional. Para reforçar essa ideia, ele busca ajuda em Shakespeare, citando Rei Lear. Eu vejo isso com sentimento. É um lembrete poderoso de que a verdadeira percepção do mundo vem através da emoção, não só do intelecto. E aqui está a reflexão final, que é bastante provocadora.
O verdadeiro risco da nossa relação com a tecnologia não é a tristeza que ela pode nos causar, pelas conexões perdidas. Não. O perigo real é a gente chegar a um ponto de dormência tão grande que não sejamos mais capazes de sentir nem mesmo essa perda. E essa, sem dúvida, é uma questão central do nosso tempo.